Ministro do STF, Alexandre de Moraes, anula a votação da Câmara e determina a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli. Presidente Lula diz que Jair Bolsonaro tem que pagar pelo que fez e admite vetar uma eventual redução da pena do ex-presidente. Enel diz que terá que reconstruir redes e não dá prazo para a retomada completa do fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Ainda falta luz em mais de 1 milhão de residências e o prejuízo do comércio e setor de serviços já passou de R$1,5 bilhão de reais. O Congresso marcou para a semana que vem a votação do orçamento do governo de 2026. Pesquisa revelou que brasileiro pretende gastar 13% a mais nas festas de fim de ano, parcelando as compras no cartão. A Anistia Internacional acusou o grupo Hamas de crimes contra a humanidade no ataque que deu início à guerra na faixa de Gaza. E cientistas desenvolveram uma terapia nacional que utiliza células do sistema imunológico para destruir o câncer. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou agora à noite a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli. A medida contraria a decisão tomada pela Câmara Federal, que, alegando falta de provas, manteve o mandato da parlamentar. A Câmara dos Deputados decidiu manter o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal em 2 ações penais. A votação ocorreu na madrugada desta quinta-feira e terminou com 227 votos pela cassação, número insuficiente para atingir os 257 votos necessários para a perda de mandato. É esse voto aqui, um voto de 13 páginas. O deputado Rubens, ele não teve o cuidado que eu tive como parlamentar, membro aqui da CCJ, com todo respeito, de ter o acessar os autos e trazer o retrato do que eu trouxe no meu voto. Esse é o meu voto. Esse é o voto do deputado Rubens Pereira. O cuidado que eu tive aqui é de acessar as provas, o inquérito. Inquérito esse que a própria defesa nos autos não teve acesso, e quando teve acesso foi no último dia em que eles tinham de prazo para a apresentação da defesa. A deputada Carla Zambelli já tinha que ter sido afastada há 6 meses. É o mesmo caso do deputado Ramagem. Então não tem como postergarmos mais isso. Ela não pode estar nem virtualmente e nem pessoalmente aqui. E se ela não for afastada, presidente, daqui 6 meses, se não for afastada agora, daqui 6 meses será que será afastada por ausência, porque ela não tem como comparecer. Ou seja, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Para aqueles que querem caçá-la, não importa. Eles apenas falam que a deputada já foi condenada. E novamente eu falo para vocês, senhores, ela foi condenada sem uma prova sequer de que tenha invadido o CNJ. É sempre muito ruim você analisar a cassação de um colega, né? Independente de qual partido esse colega pertence. E quando eu decidi que até o recesso nós apreciaríamos todos os casos pendentes, é justamente para que o plenário, que é a instância que tem condições de fazer a análise final, possa se posicionar acerca dessas questões. Mesmo após a determinação expressa enviada pelo STF, que fixou a cassação como efeito automático das condenações, o plenário optou por arquivar o processo disciplinar
e aguardar a conclusão do processo de extradição na Itália, onde a parlamentar está presa desde julho. Zambelli foi condenada pelo Supremo por 2 casos distintos. No primeiro, de maio deste ano, a Corte aplicou pena de 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em ação que envolveu o hacker Walter Delgatti. Na sentença, os ministros também determinaram a indenização de R$2 milhões por danos morais e coletivos e fixaram a perda automática do mandato. No segundo caso, em agosto, Zambelli recebeu pena de 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no episódio em que perseguiu um homem com arma em punho em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A votação do plenário contrariou o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que havia aprovado a cassação horas antes. No entanto, a bancada do PL apostou na estratégia de aguardar a perda automática do mandato por faltas, caminho semelhante ao adotado no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que também está fora do país. Com a manutenção do mandato, Zambelli permanece deputada licenciada, mas continua inelegível devido às condenações criminais. Mesmo presa na Itália, Carla Zambelli segue com o mandato ativo no Brasil. A decisão da Câmara gerou repercussão imediata no meio jurídico e abriu um novo debate sobre o alcance das ordens judiciais em casos envolvendo parlamentares. O Supremo Tribunal Federal já estuda quais medidas tomar diante do descumprimento. A situação de Zambelli também tem impactos internacionais. A Corte de Apelação de Roma analisa o pedido de extradição apresentado pelo Brasil. A próxima audiência está marcada para 18 de dezembro. A defesa da deputada pretende usar a decisão da Câmara como argumento na justiça italiana, afirmando que ela estaria sendo alvo de perseguição política. A defesa da deputada, que a representa na Itália, disse que o resultado da votação no Brasil reforça a tese de defesa e deve influenciar o Tribunal Europeu. Por outro lado, o Ministério Público italiano já se posicionou a favor da extradição. A Justiça da Itália também enviou questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes sobre o sistema prisional brasileiro, etapa considerada padrão em processo desse tipo. O governo brasileiro, representado pela Advocacia Geral da União, defende o cumprimento das condenações impostas pelo STF. O presidente Lula disse hoje que Jair Bolsonaro deve pagar pelo que fez e, por isso, admitiu que poderá vetar em uma eventual redução de pena do ex-presidente. A declaração foi dada em entrevista à TV Alterosa, em Minas Gerais. Durante a entrevista, o presidente Lula foi questionado se vetaria ou não o projeto de lei da dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira e deve ser votado no Senado na próxima semana. Ao responder à pergunta, Lula não deixou claro se vai votar ou não o PL caso de aprovação no Senado. Não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente, sabe, ao Poder Legislativo, eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe? Porque ele tentou fazer uma coisa muito grave, ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para matar mim, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Ele tinha um plano para explodir um caminhão, sabe, no aeroporto de Brasília. E ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições. Então, veja, o Congresso Nacional, tá, a discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Ok. Sabe, tomarei eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão, sabe? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. O projeto de lei prevê a redução das penas dos condenados por participarem dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando ocorreu a invasão dos prédios dos 3 poderes. Entre pessoas próximas do presidente, há o entendimento de que o chefe do executivo deve marcar posição política no assunto, ainda sob o risco de seus vetos serem derrubados pelo Congresso Nacional. A polícia do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira mais uma fase da Operação Contenção. O objetivo é frear a expansão territorial da facção Comando Vermelho no estado. As forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram na manhã desta quinta-feira mais uma etapa da Operação Contenção. Desta vez, o foco da ação é o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão,
contra suspeitos ligados ao Comando Vermelho. Segundo o governador Cláudio Castro, a ofensiva integra uma estratégia contínua para frear a expansão territorial da facção criminosa em diferentes áreas do estado. A operação reúne cerca de 1.000 agentes das polícias civil e militar, mobilizados desde as primeiras horas do dia para avançar sobre localidades controladas pelo tráfico. Durante a entrada das equipes, houve confronto com criminosos da região. A polícia informou que traficantes incendiaram veículos e bloquearam vias internas do complexo para dificultar o acesso das viaturas e retardar o avanço das forças de segurança. Apesar da resistência, os trabalhos continuam em vários pontos do conjunto de comunidades. A ação ocorre menos de 2 meses após a mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, classificada como a mais letal operação policial da história do país e que resultou em pelo menos 122 mortes. As autoridades afirmam que a Operação Contenção seguirá com novas fases ao longo das próximas semanas, focada em reduzir o poder bélico e a influência territorial do Comando Vermelho. E veja a seguir, Enel diz que terá que reconstruir redes e não dá prazo para a retomada completa do fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Ainda falta luz em mais de 1 milhão de residências. O prejuízo do comércio e setor de serviços já passou de R$1,5 bilhão. O governo de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, um projeto de lei que isenta do pagamento do IPVA de todas as motocicletas, ciclomotores de até 50 cilindradas, de propriedade de pessoas físicas. A medida deve beneficiar diretamente milhões de motociclistas e tem forte impacto no orçamento de quem utiliza a moto como instrumento de trabalho, especialmente entregadores e prestadores de serviço. Caso a Assembleia Legislativa aprove o projeto de lei, passará a vigorar no Estado a partir de 1º de janeiro de 2026. E o projeto de lei orçamentária anual de 2026, LOA, deve ser votado na próxima semana no plenário do Congresso Nacional. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que aguarda o relatório final da proposta orçamentária. O orçamento de 2026 projeta um avanço significativo nos gastos sociais. O projeto de lei orçamentária anual enviado ao Congresso estima 158 bilhões de reais para o Bolsa Família e 122 bilhões de reais para o benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Somados, são 280 bilhões de reais, num cenário em que as despesas previdenciárias sozinhas já ultrapassam 1 trilhão. Mesmo assim, analistas apontam que o maior ponto de atenção para 2026 não é a Previdência, mas sim o conjunto de gastos sociais, especialmente em ano eleitoral. Para os especialistas, o calendário de eleições gerais costuma reduzir o apetite do governo e do Congresso para discutir medidas impopulares. O aumento dessas despesas pressiona 2 frentes. A primeira é o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê um superávit de 0,25% do PIB. A segunda é o avanço do chamado engessamento do orçamento, sendo hoje 92% das despesas federais obrigatórias, restando cada vez menos espaço para investimentos e manutenção da máquina pública. Para equilibrar as contas, o governo Lula tem apostado no crescimento da arrecadação. A carga tributária brasileira atingiu mais de 32% em 2024, o maior nível em 15 anos. Mas economistas e integrantes da própria equipe econômica avaliam que o espaço para aumentar receitas está praticamente esgotado. A instituição fiscal independente do Senado calcula que será necessário um esforço fiscal adicional de 79 bilhões de reais para fechar 2026 no azul. Sem margem para elevar tributos e sem viabilidade política para cortes relevantes, o mercado teme que a saída seja alterar a meta fiscal. A leitura entre analistas é que um eventual cenário de desaceleração econômica junto com dificuldades de aprovar medidas de arrecadação pode elevar a pressão sobre o governo e resultar em revisão da meta, o que impacta previsibilidade e confiança. Técnicos do Executivo apontam outro desafio, o limite imposto pelo arcabouço fiscal para o crescimento das despesas. Se gastos obrigatórios continuam a subir acima do previsto, sobra cada vez menos espaço para investimentos, que são essenciais para obras, infraestrutura e estímulo à atividade econômica. E esse aperto já começa a aparecer nos números internos do governo. Cálculos da área econômica mostram que, mantida a tendência atual, as despesas que o governo escolhe onde aplicar
podem chegar a zero no fim desta década. Isso significa que menos verbas para manutenção de serviço, menos investimentos e menor capacidade de reação em momentos de crise. Entre todas as despesas obrigatórias, o item que mais preocupa economistas é o crescimento do BPC. O benefício é de execução automática. Não tem fila, não pode ser contingenciado e cresce conforme a demanda social. Se essa trajetória continuar, o BPC pode se tornar em poucos anos a terceira maior despesa do orçamento federal, atrás apenas da Previdência e do pagamento de pessoal. O Congresso ainda analisará o projeto de lei orçamentária anual, mas o diagnóstico de especialistas é que o espaço fiscal está cada vez mais restrito. E o desafio do governo para 2026 será equilibrar a ampliação de políticas sociais, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal, sem comprometer investimentos e serviços públicos essenciais. O comércio brasileiro cresceu 0,5% em outubro. O setor que mais vendeu foi dos equipamentos para escritório e informática. O único com resultado negativo foi o de roupas e calçados. Desde janeiro, o comércio acumula uma alta de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado e no acumulado em 12 meses, 1,7%. As vendas de Natal deste ano deverão render mais de 53 bilhões de reais ao comércio varejista do país. O brasileiro vai gastar, mas sempre utilizando o cartão de crédito. Este ano, 62% dos consumidores pretendem comprar presentes e devem gastar em média R$ 503. No ano passado, o gasto foi de R$ 446. A expectativa é de que o Natal movimente 53 bilhões em todo o país. O cartão de crédito é a principal forma de pagamento, com 8 em cada 10 consumidores afirmando que irão parcelar as suas compras. Quando a análise é feita por região, o cartão lidera no centro-oeste do país, que são os estados de Brasília, Goiânia e Campo Grande, entre outros. A pesquisa ouviu quase 2.000 pessoas em todo o Brasil. Entre as faixas etárias, o cartão de crédito predomina nas cidades de 35 a 44 anos e de 45 a 59 anos. O Pix, a forma de pagamento mais popular no Brasil, ocupa o segundo lugar. Quando se fala nos produtos mais procurados, roupas e brinquedos são os itens preferidos. Já os menos procurados são acessórios eletrodomésticos e bicicletas. Apesar do crescimento das compras online, 71% dos consumidores ainda preferem comprar em lojas físicas. A faixa etária que mais optar por ir pessoalmente às lojas para realizar as compras é de 60 anos ou mais. Os jovens, entre 18 e 24 anos, aparecem logo em seguida. No entanto, entre as gerações que mais irão investir nesse Natal, os mais velhos são os que pretendem gastar mais. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o projeto que praticamente acaba com o sistema de cotas em universidades estaduais. E a Anistia Internacional acusou o grupo Hamas de crimes contra a humanidade no ataque que deu início à guerra na faixa de Gaza. A distribuidora de energia Enel não tem previsão para o total restabelecimento da geração de energia na região metropolitana de São Paulo. Mais de 1 milhão de residências continuam sem luz. O prejuízo apenas do comércio e do setor de serviços já passou de 1,5 bilhão de reais. São Paulo vive um dos períodos mais caóticos nesse ano de 2025. Com o impacto do ciclone extratropical vindo do sul do país, a cidade registrou ventos recordes com mais de 98 km por hora, o que foi bastante para deixar mais de 2 milhões de casas sem energia. Com quedas de árvores e fios elétricos em vários pontos da cidade, quem também saiu muito prejudicado nisso tudo foram os comerciantes. Sem energia, alguns estabelecimentos viram todo o planejamento de um dos meses mais rentáveis ir por água abaixo. O prejuízo ainda não consegui estimar, mas eu já gastei em torno de R$ 2.500 com a compra do gerador, cabeamento, instalação, gasolina. Aí ainda vou ver o que eu vou conseguir salvar, né? Mas tempo quente, o pessoal vai abrindo e fechando, vai entrando ar quente, vai desgelando. Então vai ter algum sorvete que o cliente vai pegar, por dentro não vai estar legal, ele não vai querer pagar.
eu vou ter que devolver o dinheiro para ele, então ainda vou ter que estimar mais ou menos qual que vai ser meu prejuízo no final de tudo isso, né? Enquanto conversávamos com o Murilo, o caminhão que abastece a sorveteria chegava para repor a mercadoria da semana. Mas por não ter condições de receber o produto, o caminhão teve que ir embora, gerando ainda mais prejuízos para o comerciante. Neste período do ano, as vendas aumentam, mas com elas, paralelamente, também vêm os gastos, os impostos, os acréscimos. E para não perder mais um dia de vendas, o seu Carlos, que é proprietário de um delivery de frango assado, teve que recorrer a um novo custo: alugar um gerador. E emergencialmente comprar um gerador, porque senão a gente ia perder mais ainda, né? Aí tivemos que dividir isso em várias vezes, porque é um preço caro, né? E até o meio do ano que vem vamos estar pagando para poder trabalhar. A gente, graças a Deus, tem um aumento de público. Se preparamos, inclusive, para isso, devagar, aumentando o estoque. E em um dia você perde 20 mil reais aí, que vai te acabar com o lucro do melhor mês do ano, que é dezembro. O que deixa a situação pior é justamente a falta de comunicação da concessionária. O preço inestimável de apenas um dia pode dobrar ou até triplicar enquanto a energia não volta. E é justamente esta falta de informação que está tirando o sono de muito comerciante. Isso não existe. Tem que dar resposta ao consumidor. O consumidor é autoritário, porque quando eles querem, acontece. Se você atrasa uma conta de luz, eles vêm e cortam. O diretor regional da Enel em São Paulo, Marcelo Puertas, falou a respeito dos desafios que a concessionária tem encontrado para, enfim, restabelecer a conexão no restante da cidade. As árvores que caem, elas causam uma destruição na rede, né? A gente não está falando aí de uma quebra simples, de um cabo, de alguma coisa simples. Não, ela joga o poste para o chão, ela joga o transformador para o chão, ela joga, né, a rede inteira para o chão, e a gente então tem que reconstruir essa rede. E a gente tem algumas situações complexas, onde a gente, né, como falado, vai ter que reconstruir a rede, outros casos de menor complexidade, cada uma tem aí o seu tempo de atendimento. E se toda essa situação assusta a população, segundo a INMET, nos próximos anos, novos ciclones podem voltar a prejudicar o país, já que essa mudança climática está associada ao aquecimento global. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a pedir a perda da concessão da Enel. Ele disse que os eventos climáticos, como os que atingiram São Paulo, não são novidade. A gente vê melhores performances em outros lugares, e é isso que a gente tem que buscar. A gente não pode ficar refém, né, como foi dito, não dá. E é por isso que a gente tem batido tanto nessa questão, porque senão vai ser a repetição de mais do mesmo. Todo evento climático nós vamos ter o mesmo problema. Isso eu falei no último, lembram? No último eu falei a mesma coisa. E aí até teve uma crítica do ministro da pasta dizendo o seguinte, que a gente está querendo fazer política com isso. Fala para essas pessoas que estão sem energia que é fazer política. Não é. Qual é a previsibilidade? Quando que a energia vai ser restabelecida? A Anistia Internacional acusou hoje o grupo terrorista Hamas de crimes contra a humanidade. O ataque contra Israel, 2 anos atrás, foi a principal causa da guerra na faixa de Gaza, que continua até hoje. A Anistia Internacional divulgou um relatório no qual acusa o grupo terrorista Hamas e outros grupos armados palestinos de terem cometido crime contra a humanidade, incluindo extermínio durante e após os ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, que desencadearam a guerra na faixa de Gaza. A organização também acusou Israel de genocídio em sua campanha de retaliação em Gaza, o que o Estado hebreu nega. Os crimes contra a humanidade podem ocorrer em períodos de paz e incluem tortura, estupro e discriminação, seja ela racial, étnica, cultural, religiosa ou de gênero, e implicam num ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Entre os atos apontados como crime contra a humanidade pela Anistia Internacional estão assassinato, extermínio, encarceramento e tortura. A Anistia também disse que os grupos armados continuaram cometendo violações ao manter reféns em Gaza, muito deles submetido a maus tratos durante o cativeiro. O documento lembrou que o Hamas já havia sido acusado de crimes de guerra, que são violações graves cometidas durante conflitos armados. Os ataques de 7 de outubro deixaram mais de 1.200 mortos e resultaram no sequestro de 251 pessoas. Entre os 207 reféns levados com vida, 41 morreram enquanto estavam em cativeiro. No momento da divulgação do relatório, todos os reféns já tinham sido devolvidos a Israel como partes de acordos de trégua. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu,
disse que espera muito em breve passar para a segunda fase do plano e anunciou um novo encontro com o presidente americano Donald Trump no final do mês de dezembro. O tráfico ilegal de animais selvagens bateu um novo recorde. Segundo a Interpol, apenas este ano foram resgatadas mais de 4.000 espécies ameaçadas de extinção. Batizada de Operação Thunder, coordenada pela Interpol e pela Organização Mundial das Alfândegas, resultaram na apreensão de 4.460 animais nos meses de setembro e outubro. Entre esse número, autoridades descobriram carnes de girafas e macacos, barbatanas de tubarão e animais vivos escondidos em veículos, como cobras, aves e aranhas. Contudo, os animais de grande porte não são os únicos visados pelos criminosos ambientais. Mais de 10.000 borboletas, aranhas e insetos também são vendidas ilegalmente para a Europa e Estados Unidos. Mais de 30 toneladas de amostras de espécies ameaçadas de fauna e flora selvagens também foram resgatadas. Com essa ação, 30.000 animais vivos foram recuperados do combate ao tráfico ilegal e mais de 1.000 suspeitos foram detidos. Além disso, uma investigação de uma rede de televisão britânica revelou que espécies ameaçadas de extinção, como tigres e cavalos marinhos, estão sendo oferecidas abertamente para vendas em grupos de redes sociais, mesmo com a proibição de autoridades internacionais. Os criminosos exibem sem medo alguns filhotes de tigres até ossos, dentes e escamas de animais protegidos pelo Tratado do Comércio Internacional de Fauna e Flora Ameaçadas. No Reino Unido, as autoridades de proteção calcularam que o tráfico ilegal cresceu 73% em comparação aos últimos 2 anos. Um dos principais fatores para isso é a alta demanda por animais de estimação exóticos. E o Tribunal pró-Rússia condenou 2 brasileiros a 3 anos de prisão por lutar ao lado da Ucrânia. De acordo com a corte, os brasileiros teriam recebido entre R$ 117 mil a R$ 131 mil pela atuação no conflito entre 2023 a agosto de 2025. As sentenças contra 2 brasileiros de 32 e 23 anos foram anunciadas pelo chamado Supremo Tribunal da República Popular de Donetsk, estrutura jurídica criada por separatistas com apoio russo. Um deles teria ingressado no exército ucraniano após treinamento militar e contrato formal com o governo de Kiev. Com o avanço da guerra, a Ucrânia passou a recrutar estrangeiros para reforçar o contingente militar. Desde 2024, campanhas em redes sociais voltadas a brasileiros passaram a oferecer compensações financeiras para atrair voluntários. Desde então, diversas famílias relatam perda de contato com parentes e alguns casos de morte já foram confirmados. As regiões de Donetsk e Luhansk estão sob controle de tropas russas e grupos separatistas foram declarados independentes por Moscou, mas continuam reconhecidas como território ucraniano pela maioria dos países e organizações internacionais. A Rússia reconheceu a emancipação do território, ao contrário da comunidade internacional. De acordo com o tribunal, os 2 brasileiros foram condenados por contribuir com o exército ucraniano na guerra contra a Rússia. Um deles também foi acusado de ser um mercenário, por entrar de forma ilegal no país e assinar um contrato com o governo ucraniano, além de integrar ao exército após o treinamento militar. Um dos brasileiros está sendo mantido em prisão de segurança máxima. O paradeiro exato dos 2 condenados não foi divulgado até o momento. De acordo com o Supremo Tribunal da República Popular de Donetsk, os condenados receberam entre R$ 117 mil e R$ 131 mil por ajudar no combate às tropas russas entre 2023 e agosto de 2025. E 2 milhões de turistas já visitaram Rio de Janeiro esse ano, um registro que começou a aumentar sem parar quando terminou a pandemia. O Rio de Janeiro segue batendo recordes de entrada de turistas estrangeiros neste ano. De acordo com o presidente da Embratur, cerca de 2 milhões de turistas internacionais já visitaram o estado em 2025. Até o último dia de novembro, foram mais de 1.900.000 visitantes chegando ao estado, o que representa um crescimento de quase 46% na comparação com o mesmo período de 2024. Com os primeiros dias de dezembro,
a marca de 2 milhões já foi ultrapassada. No recorte do mês de novembro, mais de 176 mil viajantes internacionais chegaram ao Rio de Janeiro, um aumento de 21,54% em comparação com o mesmo período de 2024, quando entraram pelos aeroportos cariocas 145 mil pessoas vindas do exterior. Os dados divulgados são da Embratur com o Ministério do Turismo e da Polícia Federal. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, avisou o governo que a taxa básica de juros da economia, que ontem foi mantida em 15% ao ano, só começará a cair quando a política econômica buscar o centro da meta da inflação de 3% ao ano. Atualmente, ficar no teto de 4,5% é considerado um bom negócio. Para que isso aconteça, a atual administração terá que praticar o óbvio, gastar menos do que arrecada. O tom mais duro do Banco Central a justificar a necessidade de manter a taxa básica de juros deve continuar em 15%, foi bem visto pelos operadores do mercado financeiro. Também contou a redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Por isso, o dólar caiu mais de 1% e terminou o dia cotado em R$ 5,40. Já a Bolsa de Valores praticamente não se mexeu, encerrando o pregão na faixa dos 159 mil pontos. E as universidades estaduais de Santa Catarina deverão respeitar novas regras para distribuir cotas aos alunos. A partir de agora, pouca gente vai conseguir. Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram por maioria o projeto de lei do deputado Alex Brasil do PL, que dispõe sobre a vedação da adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas instituições de ensino superior públicas ou que recebam verbas públicas no âmbito do estado de Santa Catarina. De acordo com o autor da matéria, continuarão sendo aceitas as reservas de vagas baseadas em critérios exclusivamente econômicos para PCDs, as pessoas com deficiência, e estudantes oriundos das instituições estaduais públicas de ensino médio. Segundo a proposta, caso as regras sejam descumpridas, além da invalidação do resultado, o órgão ou entidade responsável pelo processo estará sujeito a multa de R$100 mil e o corte do repasse de verbas. Ainda durante a sessão plenária, o deputado Alex Brasil relembrou as críticas do governador Jorginho Mello em outubro deste ano a um edital da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, que previa uma reserva de vagas para alunos de fora do estado. Após a polêmica, a universidade publicou uma nota dizendo que a previsão não constaria em seus processos seletivos futuros. E veja a seguir, músicas com conteúdo inapropriado serão proibidas nas escolas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E cientistas desenvolveram uma terapia nacional que utiliza células do sistema imunológico para destruir o câncer. A justiça brasileira adotou o uso de tornozeleira eletrônica para algumas pessoas condenadas por crimes como uma forma de desafogar os presídios. Mas desde a adoção da medida em 2010, a população carcerária não parou de crescer e as unidades prisionais continuam superlotadas. O número de presos em celas físicas permaneceu estagnado em níveis de superlotação no Brasil, à medida que a quantidade de indivíduos que usam tornozeleira eletrônica cresceu mais de 20 vezes nos últimos 9 anos. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais e vão de 2016 a 2025. De acordo com o levantamento, no primeiro ano da série histórica, o país tinha 6.027 presos monitorados com equipamento eletrônico. Atualmente, o número chega a 121.889. Pelos dados divulgados, não houve muitas variações. O segundo semestre de 2022 registrou o menor número de indivíduos nessas condições, com 643 mil pessoas. O maior, enquanto isso, se deu no primeiro semestre de 2019, com 737 mil. A manutenção dos números se aplica pela própria superlotação do sistema carcerário brasileiro. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os 2.222 presídios espalhados no território nacional oferecem 501 mil vagas a detentos, 200 mil a menos do que a quantidade de presos que o Brasil mantém em celas físicas hoje. O maior déficit é encontrado em Pernambuco, que tem 14.319 vagas em presídios, e abriga, por outro lado, 27.868 presos.
Em seguida vem Roraima, com mais de 93% de déficit, e Mato Grosso do Sul, com 88%. O único estado que não registra déficit no Brasil é o Maranhão, que mantém 12.312 presos e oferece 12.513 vagas. Entre os presos em celas físicas no geral, a maior parte já foi sentenciada e cumpre pena em regime fechado. São 385.102 pessoas nessas condições. Na sequência, vem 200 mil presos provisórios sem condenação. Em terceiro lugar, estão aqueles em regime semiaberto, que trabalham ou estudam durante o dia e retornam ao sistema prisional à noite. Também já foi condenada a maior parte daqueles que utilizam tornozeleira eletrônica. São 71.900 sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto. Outros 31 mil usam o aparelho em situação provisória enquanto aguardam julgamento. Há 13.755 monitorados condenados à prisão em regime aberto e outros 2.665 em regime fechado. Caso excepcional previsto por uma súmula do Supremo Tribunal Federal que ocorre por motivos de saúde, por exemplo, ou falta de vagas no sistema penitenciário. A Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico internacional que atuava dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As investigações mostraram que o grupo utilizava funcionários terceirizados do setor de limpeza para movimentar cocaína pelas áreas internas do aeroporto, se levantar suspeita. Os agentes descobriram que esses trabalhadores tinham acesso a espaços restritos, o que permitia que a quadrilha colocasse a droga em locais estratégicos próximos às aeronaves. A partir dali, outros integrantes do esquema seguiam com o transporte da carga até voos internacionais. A Polícia Federal afirmou que o grupo operava de forma organizada e contava com divisão de funções, o que dificultou a identificação dos envolvidos no início das investigações. Durante a ação, chamada de Operação Heavy Cleaning, foram cumpridos mandados de prisões e de busca e apreensão em Guarulhos. Celulares, documentos e outros materiais foram recolhidos e serão analisados para identificar mais integrantes do esquema e o destino final das remessas enviadas ao exterior. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos responderão por tráfico internacional de drogas e por associação para o tráfico, crimes que possuem penas altas devido à gravidade e ao impacto internacional desse tipo de atividade. As investigações apontaram que o grupo já vinha atuando há algum tempo e que a infiltração dentro das salas VIPs facilitava a rotina do tráfico, já que esses setores têm menos circulação de passageiros e menos vigilância ostensiva. A PF informou que a operação não encerrou o caso e que novas etapas poderão ocorrer conforme o material apreendido for analisado. A corporação destacou que reforçou a fiscalização no aeroporto para impedir que outros grupos tentem utilizar o mesmo método. Os ouvidos dos alunos de Porto Alegre serão preservados de músicas ruins ou com conteúdo inadequado. A decisão foi tomada pelos vereadores da capital gaúcha. A proposta apresentada pela vereadora Mariana Lescano, do PP, passou com 20 votos favoráveis e 9 contrários. Segundo o projeto, é o conteúdo da música que determina se ela pode ou não ser reproduzida no ambiente escolar. O texto define como inadequados os conteúdos que envolvem incitação à violência, discriminação por raça, cor, sexo, orientação sexual, religião ou origem, erotização, pornografia ou linguagem obscena, apologia às drogas e qualquer conteúdo que incentive atos ilícitos ou viole direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Essa proibição não vale só para dentro das escolas. Qualquer evento que tenha crianças e adolescentes, seja em área pública ou espaço que funcione por concessão do município, também entra na regra. A fiscalização fica sob responsabilidade do Conselho Tutelar, da Secretaria da Educação ou qualquer outro órgão que a Prefeitura definir. O texto aprovado estabelece uma escala de punições. Começa com advertência e pode chegar a multas de até R$ 144 mil, além de suspensão do alvará e até bloqueio para contratar com o município. No caso de servidores públicos, as penalidades aplicadas são as previstas no Estatuto do Funcionalismo. Agora, o projeto segue para a decisão do prefeito, mas existe um ponto de atenção. A Procuradoria da Câmara entende que esse tipo de assunto deveria ser tratado por lei federal e não pelo município, o que pode abrir discussão sobre a constitucionalidade da proposta.
As jovens brasileiras serão melhor tratadas para evitar o câncer de mama. O Sistema Público de Saúde incluiu em seu diagnóstico a estatística das pesquisas globais que apontam uma redução de até 25% do número de mortes provocadas pela doença. A decisão do Ministério da Saúde de estender a oferta de mamografias pelo SUS a mulheres a partir dos 40 anos reacendeu o debate sobre a importância do rastreamento precoce do câncer de mama no país. A mudança, anunciada em setembro, foi recebida com entusiasmo por entidades médicas que defendiam essa atualização há muitos anos, mas também trouxe à tona questionamentos sobre a capacidade do sistema público de transformar a diretriz em atendimento efetivo. Até então, a recomendação oficial era que o exame fosse realizado entre 50 e 69 anos, com intervalo de 2 anos. Especialistas em mastologia destacam que a nova orientação aproxima o Brasil das práticas já adotadas por sociedades médicas nacionais e internacionais, que sugerem início do rastreamento aos 40 anos e de forma anual. Essa recomendação se justifica, entre outros fatores, pelo perfil epidemiológico das brasileiras. A idade média de diagnóstico no país é de 52 anos, uma década antes do observado em nações como os Estados Unidos. Além disso, mais de 20% dos casos ocorrem em mulheres com menos de 45 anos, o que reforça a necessidade de antecipar o exame. Apesar do avanço, a ampliação da faixa etária não garante por si só maior acesso ao procedimento. O rastreamento no Brasil ainda ocorre de maneira oportunista, ou seja, dependente da procura ativa da mulher por uma unidade de saúde e da disponibilidade de profissionais para emitir a solicitação do exame. Em áreas mais afastadas e com poucas unidades equipadas, percorrer longas distâncias até um mamógrafo e conseguir vaga para atendimento continuam sendo desafios significativos. A proposta de ampliar o uso de unidades móveis pode melhorar a cobertura, mas especialistas alertam que isso não resolve falhas no acompanhamento após o exame. O câncer de mama permanece como o tipo de tumor mais frequente entre mulheres no país, excluídos os de pele e não melanoma. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, são estimados quase 74 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025, o equivalente a uma taxa de incidências de 41 por 100 mil mulheres, com maior concentração de diagnósticos nas regiões sul e sudeste do país. Estudos mostram que quando a mamografia é realizada anualmente em 2 incidências, a mortalidade pode cair cerca de 30%. Entre mulheres abaixo dos 50 anos, a redução varia de 20% a 25%, ainda assim considerada altamente expressiva. Além do impacto direto na sobrevida das pacientes, o diagnóstico precoce tende a reduzir custos para o SUS, já que tumores identificados em estágios iniciais demandam tratamentos menos complexos e menos onerosos. Para especialistas, ampliar o acesso ao rastreamento é um passo fundamental, mas que só produzirá resultados significativos se vier acompanhado de investimento, organização da rede e garantia de acompanhamento adequado para todas as mulheres, incluindo agora aquelas entre 40 e 74 anos, faixa contemplada pela nova diretriz. O Brasil alcançou um marco inédito, desenvolveu uma terapia celular que até agora era restrita aos países desenvolvidos para o tratamento do sistema imunológico dos pacientes de câncer. O estudo, chamado CART-AE, recebeu um financiamento de 40 milhões de reais do Ministério da Saúde e foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este é o primeiro caso de manufatura point of care da América Latina, ou seja, quando a terapia é fabricada e aplicada no mesmo país. O estudo também foi o primeiro ensaio clínico de CAR-T, uma imunoterapia personalizada, responsável por eliminar as células de câncer. As moléculas do tipo T são coletadas do próprio paciente e modificadas geneticamente para reconhecer e destruir o tumor. É uma das tecnologias mais eficazes contra cânceres avançados, capaz de gerar remissões, ou seja, a diminuição ou eliminação completa dos sinais e sintomas da doença, mesmo em casos já considerados sem alternativas.
No estudo, 11 pacientes de idade entre 9 a 69 anos, em situação grave e sem resposta de pelo menos 4 tratamentos prévios, receberam a CAR-T. Pelo menos metade apresentavam linfomas e os demais leucemia aguda e crônica. A taxa de sucesso da fabricação foi de 100%, registrando 72% de remissão completa. As células modificadas continuaram presentes no organismo por até 1 ano, com uma sobrevida de 80% para os pacientes que realizaram o acompanhamento em um período de 1 ano. O acesso a esse tipo de terapia é limitado e o custo é elevado, que pode chegar de 2 milhões a 3 milhões de reais. O objetivo do estudo é abrir caminho para investir futuramente no acesso ao Sistema Único de Saúde e em redes cooperativas para a produção da CAR-T. Esta edição fica por aqui. Uma ótima noite. Tchau!